Segura aí na cadeira porque hoje a gente vai falar de kit Covid. Hoje o tema é polêmico, hoje a gente vai entender por que existe essa polêmica. Eu resisti muito a fazer esse vídeo porque eu sempre pensava nos extremos, né? Tem as pessoas que são grandes defensores do kit Covid, tratamento precoce, etc. São militantes na causa, e não adianta tentar conversar, raciocinar, chegar no meio termo, porque a pessoa já está lá naquele extremo. E também tem as pessoas que já abandonaram totalmente essa ideia, porque, enfim, estão esperando ver resultados publicados, científicos, e não vão prescrever e não vão defender enquanto não tiver resultado científico formal referendando o uso. Então também não tinha muito o que falar com essas pessoas. Mas eu comecei a me lembrar de algo que a gente até tinha comentado aqui. A maioria das pessoas não está num extremo assim de não, eu defendo até a morte, ou não, eu só vou prescrever ou defender depois que eu ler a meta-análise da Cochrane. As pessoas não vivem nesse extremo. A maioria das pessoas está ali meio na dúvida. Daniel, mas eu sei que você não é a favor do kit Covid, mas por que o meu médico prescreveu? Ou por que minha vizinha tomou e ficou bem? Por que tem essa polêmica entre os médicos, entre os profissionais da saúde, essa polêmica na mídia? Então é sobre isso que eu vou falar. Eu vou falar sobre por que existe essa polêmica, por que existe essa discordância, o que está por trás dessa discordância, ajudando assim você que está na dúvida, você que está no meio, que não está nem no extremo nem no outro, a pensar por conta própria na situação. Para você pensar por conta própria. Então, se você é um defensor absoluto do kit Covid, nem precisa continuar assistindo o vídeo, já pode dar dislike e passar para outro vídeo, porque esse vídeo não vai te agradar. E se você que já está esperando que eu fale aqui das meta-análises, etc., também não precisa assistir o vídeo, porque não é disso que eu vou falar. Eu vou falar sobre os nossos mecanismos mentais que levaram a esse tipo de situação que nós estamos vivendo no Brasil. Praticamente é só no Brasil que tem essa polêmica. Os Estados Unidos já mandou as cloroquina para cá para o Brasil, que não prescreve. Foi tema de piada na França lá. Isso é uma realidade particular nossa, e a gente vai tentar refletir nesse vídeo sobre por que isso acontece e como você pode navegar no meio dessa dúvida. Tudo começou com essa doença que não tem um tratamento conhecido. Era uma doença nova, uma doença desconhecida, ninguém sabia muito o que fazer. A gente sabe que em doenças virais já realmente não tem muito o que fazer a não ser o tratamento de suporte, mas sei lá, para a influenza tinha lá o Tamiflu, que mudava um pouco o prognóstico e tal. Então os médicos saíram obviamente à caça de algum tratamento que desse certo, que ajudasse a mudar o prognóstico da doença, ou seja, a evolução, o que aconteceria. Vamos lembrar que é uma doença que, embora tenha causado esse estrago absurdo no planeta, na nossa vida, no nosso dia a dia, é uma doença na qual a maioria das pessoas não tem um quadro grave. Boa parte das pessoas nem sabe que teve contato, é assintomática. Os que são sintomáticos, na maioria das vezes, são leves. Os que são sintomas que não são leves, na maioria das vezes é aquele cansaço, aquela falta de ar, perda de olfato, etc. E uma pequena parcela fica grave, e dos que ficam graves, uma parcela morre. Então, de forma geral, no grosso, é uma doença que não dá complicação. Lógico que, como é uma doença muito infecciosa e muita gente pegou, acaba que essa pequena parcela de pessoas que adoece e fica grave, enfim, causa esse estrago que a gente tem visto aí, centenas de milhares de mortos. Mas então o que acontecia? Era difícil saber se um remédio estava mudando mesmo a história ou não. Por quê? A maioria das pessoas vai melhorar sozinha, não vai ser grave e etc. Você dá o remédio, você não tem muito como avaliar, você tem poucos casos que se agravam para você conseguir avaliar se aquele remédio faz diferença ou não. Sobretudo na experiência pessoal de um sujeito. Por mais gente que ele trate, por mais pessoas que ele atendam ao longo do dia, é uma minoria muito pequena que vai ficar grave, e ele não tem força estatística, ele não tem um número suficiente de pessoas para saber se aquele remédio fez diferença ou não. Apesar disso, alguns tratamentos começaram a ser propalados aí como eficazes, etc., para mudar esse prognóstico, para mudar esse desfecho, mesmo sem a gente conseguir uma força estatística.
E aí as pessoas se apegaram a isso. Bom, agora tem alguma coisa. E isso foi estimulado, né, muito pela política, muito por uma estratégia de tentar dar tranquilidade para as pessoas. Começou a se falar muito desse tratamento, olha como ele faz bem, olha como ele muda, olha como ele pode salvar vidas e etc. E de fato, muitas pessoas que tomaram, milhares de pessoas que tomaram, não ficaram graves. Mas é o que a gente esperava que ia acontecer nessa doença. Milhares de pessoas não iam ficar graves tomando ou não tomando nada. Só que como naquele começo a gente estava muito ansioso, muito preocupado, não sabia o que ia acontecer e etc., a sensação de não ter nada para fazer, de ser uma doença que se você não der o remédio, você não tem nada, você tem que esperar, etc., essa angústia, essa incerteza, ela é muito aflitiva para o nosso cérebro. Então, quando parecia que tinha uma alternativa a ser oferecida para as pessoas, elas se apegaram naquilo e falaram assim, não, então tem o que fazer. Teve gente que me perguntou, não, Daniel, mas se esse negócio não se provar eficaz, vai fazer o quê então? Se não der isso, vai dar o quê? Como se a gente tivesse que obrigatoriamente dar alguma coisa. Olha, tem coisas na vida que a gente não tem nada para fazer mesmo. Como era uma doença muito desconhecida, as pessoas muito aflitas, não sabiam o que fazer, essa possibilidade foi assim abraçada por muita gente, falando não, porque é isso ou nada, né? O nosso cérebro, ele tem essa tendência à dicotomia, tudo ou nada, vida ou morte, o remédio ou o abandono. Parecia que se você não estivesse tomando aquele remédio, você estava sendo abandonado. E essa sensação de uma falsa dicotomia, do tipo, ou você está me dando esse remédio ou você está me condenando à morte, lógico, foi estimulada, né? Politicamente, ideologicamente, a gente chegou a ouvir a frase, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Do tipo, olha, existe um remédio para as pessoas que estão do meu lado ideológico e quem é contra, quem é de outra ideologia, está ao Deus dará e, enfim, fica lançada a própria sorte. Isso foi estimulado, né, e esse já é um mecanismo que nos trouxe até aqui, quando uma prática, quando uma atitude, quando um comportamento, quando qualquer coisa, ela é ligada fortemente a um espectro ideológico, seja político, religioso, seja qual for, as pessoas que se identificam com esse lado, elas tendem a aderir a esse comportamento, a essa prática, porque elas acham que estão do lado certo, elas acham que ali no meu grupo, o meu time é assim que faz, então eu vou fazer também. Esse já é um dos fatores que explica o Brasil ter sido aí uma exceção no mundo usando esse tipo de remédio, porque ele foi oficialmente estimulado e foi associado então a um lado do espectro político, ideológico e assim por diante. Um outro argumento que acabou sendo utilizado muito na prescrição desse remédio, além desse, foi a ideia de que, olha, a gente ainda não tem provas de que não funcione. E se tem um estudo, mesmo que sendo um estudo pequeno, feito assim com metodologia meio questionável, mas mostrou uma tendência de que pode ajudar, na ausência de outra coisa e na ausência de provas de que não funciona, por que não dá? Vamos dar, né? É melhor que nada, mal não vai fazer. Bom, lógico que mal não vai fazer, não é verdade, sempre tem um risco, qualquer medicamento, mas colocou-se ali uma situação de eu não vou fazer nada e vou esperar as evidências científicas no meio de uma pandemia, então eu estou me acovardando, ou eu não vou esperar as evidências científicas e vou fazer alguma coisa pelos pacientes, então eu estou sendo corajoso. Né? Colocou-se também uma situação de a covardia de quem espera as evidências versus a coragem, a ousadia de quem tenta fazer alguma coisa por desespero de causa, não vou deixar os pacientes à mercê. Isso até poderia ser justificável no momento em que a gente não tinha evidência, né? Como que você gostaria de entrar para a história como aquele covarde que não deu o remédio que parecia que já ia funcionar e no final das contas se provou eficaz? Você vai olhar para trás e vai falar, cara, eu fui covarde, eu devia ter tido mais coragem e feito isso? Então não, eu vou entrar aqui de cabeça nesse tratamento que algumas pessoas estão dizendo que funciona, e aí depois, se eu olhar para trás e aquilo realmente se confirmar, eu vou bater no peito e dizer, não, realmente eu fiz o certo. Mas e se as evidências mostrarem que não funciona? Tudo bem, aí eu paro de fazer, mas eu não me acovardei. Na hora era o que tínhamos. Tá bom, e nessas muita gente foi prescrevendo.
Com esse raciocínio, muita gente foi prescrevendo. Só que esse remédio foi muito estudado por conta disso. Nós estamos na pandemia da pior doença dos últimos séculos. Nós temos hoje capacidade de estudo que não existia em outras pandemias. As informações podem ser trocadas entre os cientistas, etc. Então esse remédio foi muito estudado, não só a cloroquina, como agora a ivermectina, tratamento precoce, etc. E começou a surgir evidência de ineficácia. Começou a aparecer que não faz diferença, mas e se você dá quando o paciente está grave? Não faz diferença, está provado que não faz diferença. Não, então deve ser que a gente deve dar mais cedo, para o paciente que ainda não está na UTI, está na enfermaria. Começaram a testar, também não faz diferença. Aí surgiu a ideia, então vamos dar precocemente, vamos dar o tratamento precoce. Isso dificultou ainda mais a situação. Por quê? Porque as pessoas já tinham aderido a essa causa, tanto por conta do espectro político quanto do espectro ideológico, mas depois, por terem prescrito muito, por terem já saído prescrevendo, etc., elas aderem à prática. E quando chegam as evidências de que não funciona, é muito difícil uma pessoa que já defendeu publicamente, que já falou publicamente, que já prescreveu para muita gente, se convencer de, eu estava fazendo uma coisa errada. Porque a gente não gosta de fazer coisa errada. Todo mundo se vê como boas pessoas. E quando vem uma evidência que mostra que a sua prática não estava correta, isso gera uma dissonância cognitiva. Não, mas eu não sou uma pessoa ruim. Então não é possível que o que eu esteja fazendo fosse ruim. E por conta disso, a pessoa começa a fazer uma seleção de evidência. Ela começa só a prestar atenção naquilo que reforça a sua crença de que ela é uma boa pessoa e que aquela prescrição estava certa. Aí, os estudos que mostram que não funciona, ela não quer ver, ou ela ignora, ou ela critica, e os estudos que mostram que funciona, ela fala, não, tá vendo? Funciona, é por isso que eu vou continuar fazendo, porque eu estou do lado certo, porque eu sou uma boa pessoa. E de fato, a pessoa não precisa ser má ou boa, não é uma questão de caráter, uma questão moral, é uma questão de seguir o que as evidências estão mostrando. Algumas pessoas têm mais facilidade de parar e dizer, não, pera um pouquinho, errei, aqui pisei na bola, vamos corrigir. E outras pessoas têm mais dificuldade, por causa desse mecanismo chamado dissonância cognitiva. Uma vez que você defende publicamente uma coisa e aquilo se mostra errado, é muito comum que você fala, não é tão errado assim. Então as pessoas começam a fazer essa seleção de evidências e começam a prestar atenção só naquilo que funciona. E tem também um mecanismo chamado viés de memória. A gente só lembra dos pacientes que tomaram e não ficaram graves. Os pacientes que tomaram e ficaram graves, a gente acha que foi por outra coisa, pela comorbidade, ou porque começou tarde, ou porque começou errado, porque não pôs vitamina e etc, etc. Isso levou a essa situação na qual a gente se vê hoje em dia, de você ter muitos profissionais de saúde ainda prescrevendo e defendendo um kit qualquer de tratamento precoce, quando hoje já tem estudos mais do que suficientes na literatura científica mostrando que não funcionam. Não funciona cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, não tem nada que funcione até agora. Já tem outros remédios sendo estudados, etc., mas até agora esses que estão aí não funcionam. Já tem, não é mais agora, não dá mais para dizer, mas a gente não sabe, pelo sim, pelo não, vamos usar. Hoje, quando você faz uma revisão da literatura, porque lógico, sempre vai ter um estudo que dá um resultado neutro, um dá um positivo, outro dá um negativo e etc. Você tem que juntar esses estudos, você tem que fazer meta-análises, você tem que juntar vários estudos com poucas pessoas, como se fosse um estudo de muitas pessoas, e depois você tem que fazer revisão da literatura, juntando todos os papers publicados, e inclusive já saiu uma meta-análise recente com estudos que nem publicados foram, porque às vezes você faz uma experiência e o resultado não é tão bom, e aí você não publica, ou ele não é aceito. Juntando tudo isso, inclusive estudos publicados com não publicados, não é que não tem evidência que funcione. Tem evidência de que kit de tratamento precoce para a Covid-19 não funciona. Hoje já não dá mais para ter o argumento da coragem, né? Não, mas eu vou dar porque não tem nada, porque vai que funciona. Não, a gente já sabe que não funciona. Mas se não é por conta da coragem, então, Daniel, por que os médicos continuam falando isso? Por conta de tudo isso que a gente falou e ainda por conta de um viés muito forte que a gente tem no nosso cérebro, que é da evidência anedótica. Que é assim, mas eu tomei e melhorei.
eu passei para esse paciente e ele não ficou grave. Essa evidência, ela é muito enviesada, porque a nossa amostra é pequena, porque a gente não consegue ter um acesso a tantas pessoas assim, porque a gente presta mais atenção naqueles que melhoram e esquece os que não melhoram, e é por isso que existe o método científico para uma pessoa que não está na prática diretamente, ela dá remédio sem saber para um monte de gente o que é remédio, o que é placebo, e quem está tomando também não sabe se é remédio ou se é placebo, e aí quando é um monte de gente nessa situação, aí a gente consegue ver a diferença se teve realmente um impacto naquele tratamento. E quando a gente faz isso, com o kit de tratamento precoce, a gente não encontra a diferença. Quando você faz o teste cego, quando você não sabe quem está tomando uma coisa ou outra, e você faz um número muito grande de pessoas, aí essa evidência anedótica, esse viés de atenção que a gente tem, ele desaparece. Muitos médicos continuam prescrevendo porque prestam mais atenção então na sua prática, porque se apegam nessa evidência anedótica do colega e dos colegas do hospital que estão passando, estão relatando melhora, colocam isso como se fosse uma evidência mais importante do que os ensaios clínicos aleatórios, duplo cego e etc. E se apegam a isso porque se alinham política ou ideologicamente a um lado, ou porque já não vão conseguir mais dizer, putz, passei um ano prescrevendo um remédio ou acreditando num remédio que agora se provou ineficaz. Eu acho que isso ajuda a gente a esclarecer o porquê dessa polêmica, por que tem tantos profissionais de saúde, tantos influenciadores, enfim, tantas pessoas que ainda defendem esse tratamento precoce, a despeito de as evidências científicas mostrarem que não. Espero que o vídeo tenha ajudado você a raciocinar por conta própria, a decidir, a entender o porquê dessas polêmicas e aí, a partir disso, entendendo, você tomar a sua decisão. Não, mesmo assim quero tomar o remédio, ninguém vai te amarrar e te impedir de tomar o remédio, ou, bom, vou esperar as evidências, vou ver como é que a gente faz para verificar essas evidências científicas, vou esperar evidências de novos tratamentos, vou tomar minha vacina, lógico, quando chegar a minha vez, mas a ideia do vídeo não era nem dizer tome, não tome, prescreva, não prescreva, mas raciocinar sobre os mecanismos mentais que nos trouxeram até aqui. Espero que tenha ajudado aí você a tomar a sua decisão. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like se te ajudou, de deixar o seu dislike, seu comentário negativo do que você discordou, ou a sua história, o que você fez, o que você não fez, o que seu médico te prescreveu e etc. Porque assim a gente vai continuar dialogando, que a ideia desse canal é dialogar com Covid, sem Covid, mas sempre baseado em evidências.